Olá a todos. Deu uma confusão de cenário aqui nesses dias, mas tudo bem. Tô fazendo esse cenário duas vezes essa semana. E porque também mudei os quadros, né, os temas. Mudei, coloquei fé e política em segundo, que era lá pro final. Então eu acabei fazendo fé e política aqui e estava errado. Mas então, hoje vamos voltar a fazer formações, mas hoje eu não vou fazer formações de pregadores, tá? Eu vou ver se mais para frente volte a fazer. Hoje eu vou fazer formação de um outro ministério que eu trabalho, que é o Ministério de Música. Ministério de Louvor, Ministério da Canção, Ministério do que vocês acharem melhor colocar. E vou trazer o básico, né, que é uma formação que eu acabei criando mesmo, até porque essas divisões, eu coloco que a música católica ela se divide em três partes, e isso foi uma coisa que realmente existe, mas nunca ninguém colocou dessa forma, né? Então, antes de começar a falar, nós estamos reunidos em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Peço para que você curta, comente, compartilhe, engaje, né, no sininho aí, clicando, se tornando membro do canal, para que a gente possa enviar a palavra de Deus para mais longe, para as pessoas serem evangelizadas através desse vídeo, né, possam receber a graça de Deus. Não é nem por mim. Eu não sou monetizado, não me preocupo com isso, pelo menos por enquanto. Se realmente isso acontecer, será bem-vindo, pela graça de Deus. Não estou falando que eu não vou querer isso. Mas não é a intenção. A intenção é a evangelização, é que a palavra de Deus chegue até os corações e que nós possamos, assim, falar um pouco da graça de Deus. Hoje vamos formar músicos, né? Falar um pouco desse ministério que leva alegria aos corações também, mas que leva também reflexão, dependendo do tipo de música que tocar, da forma de tocar, né? O louvor, o cântico, não é? Então, é isso que eu falo, né? Que nós estamos, que a paz esteja contigo, né? Que a graça de Deus esteja em seu coração. Como eu falei então, né? Sobre a questão desse ensino sobre ministério de louvor, ministério de música, ministério do cântico, ministério do que você achar melhor. Eu falei que ele é dividido em três partes. Então eu vou falar da primeira parte, tá? Porque assim, a música católica é dividida em três partes, a música evangélica em duas. Essa primeira parte, que é a mais importante da música católica, não tem na música evangélica. Tá? As outras duas, a segunda e a terceira, é a mesma coisa que existe no mundo evangélico. No mundo católico são em três partes, música evangélica em duas. Tá? Então, músico evangélico, músico católico, esse ensino é para você. Talvez música evangélica não sirva a primeira parte, mas temos ali. Então, a primeira parte é a música pastoral e litúrgica. A música pastoral e litúrgica é a música que serve às missas, basicamente falando. Tá? Mas a liturgia vai além. Por exemplo, tem casamento, batizado. São liturgias mais simples e mais específicas. Mas para trabalhar esse tipo de liturgia, o mais importante é a missa. Até porque a missa é o mais importante dentro da igreja. E a liturgia, ela é extremamente rigorosa. Antigamente não. Né? Eu confesso que eu mesmo já fui muito antilitúrgico na questão de trabalhar com músicas no passado. E hoje a gente vai aprendendo. Antigamente todo mundo era assim, mas o tempo vai nos ensinando que as coisas são diferentes. Que existe uma liturgia, ela tem que ser respeitada. Antigamente, eu como sou da renovação carismática,
fazíamos as missas carismáticas, né? As missas que eu falo que era feita antigamente. Inclusive tinha até CDs do padre Zeca, lá no Rio de Janeiro, que ele fazia, né? Tem até um CD litúrgico do padre Zeca, eu acredito que tem até DVD, não sei. Onde o antigo padre Zeca, né? Porque não é mais padre. Onde ele colocava toda uma missa. Mas era uma missa bem antilitúrgica, assim, na época. E era normal na época. Só que houve uma conscientização da responsabilidade da liturgia. E eu gostava de fazer missas carismáticas, né, onde se voltava para a oração em línguas, para o Espírito Santo. Mas eu tenho que ser coerente até nas minhas colocações. Porque se eu sou contra a teologia da libertação, se eu sou contra a missa afro, porque pelo amor de Deus, não tem como comparar a missa carismática com a missa afro. Vamos chegar lá. A missa crioula, eu não posso também gostar da missa carismática. O que é uma totalmente diferente. Porque a missa afro é uma missa de enculturação. Era uma missa onde trazia a macumba junto com a religião católica. Isso é absurdo. No mesmo altar que tinha a Eucaristia, tinha a pipoca. Então, é um culto dúbio que a teologia da libertação fazia. Que era errado. Já a missa carismática, não. É uma exaltação ao Espírito Santo. Aos dons de línguas. Mas que também é errado. Porque não que é errado fazer isso, mas que é errado dentro da liturgia. E a gente tem que respeitar a liturgia. Não é? A missa crioula é uma missa que tem lá na região sul, onde o pessoal dançava músicas crioulas, tinha um baile no meio da missa. Missa é o extremo sacrifício de Cristo. Então, é a celebração do momento da cruz. Mas, Roger, celebrar a morte de Cristo, sim. Como diz lá em Coríntios, a cruz é loucura para os ímpios, mas aquele que é de Deus é uma força vinda de Deus. 1 Coríntios capítulo 1. E a celebração do sofrimento da cruz é, é um ato de adoração. É um ato contemplativo, a missa. Não um ato de alegria. Não que seja errado, mas não é o objetivo da missa. Então, a missa litúrgica, ela respeita. Então vamos lá, para não ficar muito grande, que já estão com 8 minutos. A missa litúrgica, você tem ali a música de entrada, vamos falar rapidamente, o ato penitencial, o glória, que é omitido em algumas épocas, como o quaresma e advento, o salmo responsorial, que é um salmo cantado, a aclamação ao evangelho, é uma música que é tocada para ler o evangelho, antes da homilia e da leitura da palavra. Depois o ofertório. Depois do ofertório, o santo. Depois do santo, o cordeiro. Depois do cordeiro, a comunhão. E por fim, a música final. Certo? Vamos para a música ministerial. Espero que eu consiga falar tudo com calma, porque, né, eu não quero me adentrar, passar muito no tempo. Música ministerial é a música espiritualizada, é a música que, vamos resumindo, é a música dos grupos de oração, tá? É as músicas que servem os grupos de oração. Então, ela mexe com espiritualidade, né? Ela ajuda na oração, ela ajuda as pessoas a orarem. Existem vários momentos também dentro do trabalho ministerial, né? E não significa que você vai trabalhar todos os momentos em um grupo de oração. Pode acontecer isso no retiro, mas no grupo de oração é quase impossível isso acontecer. Então você trabalha a questão de espiritualizar. Por exemplo, eu vou colocar então os momentos para depois eu poder explicar melhor.
Você tem momento, por exemplo, do amor de Deus, onde você trabalha o amor de Deus, né? Você traz para si a cruz, você traz a história do filho pródigo, do amor do pai, não é? Da criação do pai, do amor do filho, da redenção, da cruz que morreu por nós e nos deu vida e vida em abundância. Então esse é o momento de amor de Deus, onde é uma interiorização, onde às vezes a gente aprende a amar, a não só amar a Deus, mas sentir o amor de Deus. E quando a gente sente o amor de Deus, a gente é curado, libertado. Então é um momento de cura interior, pode-se colocar. Então, já falando desse momento, já vamos emendar o segundo momento, que é de cura. Existem grupos de oração voltados para a cura interior, para a cura espiritual, que são os três tipos de cura: cura interior, cura espiritual e cura física, não é? Então, dentro do grupo de oração, às vezes a gente trabalha com um momento de cura, que é onde trabalhamos com os dons de revelação, né? Que é discernimento dos espíritos, sabedoria e ciência, não é? Que é onde Deus vai revelando os dons de revelação. Olha, Deus está curando uma pessoa, tá? E é confirmado sempre esses momentos. É um momento que às vezes as pessoas vão muito em busca disso. Porque Deus, ele quer curar o seu povo, né? Então eu falei, ó, o amor de Deus cura momento do Espírito Santo, né? Principalmente batismo no Espírito Santo. E eu sempre falo na questão da música espiritual, a música ministerial. O Espírito Santo é um exemplo que eu dou muito, porque às vezes é a forma do ministro de música. Se você quer ser um ministro de música, você é mais do que. Eu vou passar essa parte de ministro de música para uma outra formação. Mas de você saber que dentro de momentos de Espírito Santo tem vários momentos e você tem que escolher a música certa. Um é o batismo no Espírito, outro é o momento de adoração ao Espírito Santo, outro é o momento de louvor ao Espírito Santo. Então, dentro desse. E tem músicas específicas para cada um desses momentos. Não é? Todas servem para todos os momentos? Servem. Mas tem músicas que são mais específicas. Não é? Por exemplo, a de louvor ao Espírito Santo, a gente pega as músicas, né, onde a gente trabalha o louvor. As músicas mais felizes, mais alegres. Né? Então, batismo no Espírito Santo são mais voltadas para essa questão. Tem músicas fortes para isso. Que ajuda a pessoa a ser batizada no Espírito, que ajuda a pessoa a orar em línguas, que ajuda a pessoa a desenvolver os dons e tudo mais. Então, amor de Deus, cura, Espírito Santo, tem momento de entrega. Tem músicas para momento de entrega, dentro desse ministério ministerial, que seria a entrega, o momento de entrega dentro do grupo de oração. É o momento onde você abre seu coração para Deus. E você se entrega totalmente a Ele. Você dá o seu coração, você dá a tua vida a Ele naquele momento. Tem um momento parecido que é o momento de perdão, que é um outro momento que também tem músicas para isso, onde você se humilha diante de Deus, reconhecendo a grandeza de Deus e a sua miséria. E a partir daí você trabalha músicas voltadas para isso. Então, tem vários outros momentos, né? Mas, basicamente, esses são os momentos que nós trabalhamos dentro da música ministerial. Eu não posso abranger muito agora, porque eu ainda tenho que falar. A última música também é mais curta, numa forma de falar. Mas a música ministerial é essa, é a música que abre os corações, é as músicas que levam as pessoas mais a Deus. E por último, falei da música pastoral e litúrgica, que é a número 1, a música ministerial, que é a número 2, e tem a terceira, que é a música que é a música missionária. Quer dizer, desculpa, né? Primeiro é litúrgica e pastoral, a segunda é ministerial e a terceira é missionária. A música missionária são as bandas de shows, que fazem shows.
Parece que é uma banda secular, comum, até parece, mas não. Não, não é simplesmente você subir num palco e tocar umas músicas. É um evangeliza show que às vezes as pessoas chamam, né? E, o, e a missão do show, em cima de um palco, é evangelizar. Porque a questão do músico missionário, eu trabalho com as três áreas, tá? Eu sou músico pastoral litúrgico, sou músico ministerial e sou músico missionário. Tenho banda que faz show, toco nos grupos de oração e toco nas missas. Tem muitos músicos, a maioria dos músicos talvez seja assim. Então, a questão pastoral, se você assistir um show lá do Paralama de Sucesso, um show do. Né, de qualquer show que você conhece, é um show comum. O, o, o músico cristão é diferente. O show não porque o show comum é para projetar o ator, o artista, a obra do artista. O show do cristão, tudo bem, não é para projetar o artista, é para projetar a obra do artista, sim, mas não o artista, não é? Automaticamente o artista é projetado, mas não é essa a intenção. A intenção é levar a palavra de Deus, é trabalhar. Às vezes, em muitos shows, é colocada a pregação no meio dela. Isso enriquece o show. É, então, é importante que a gente entenda esse tipo de trabalho, que não é. Tá, às vezes tem muitas bandas que entram com essa mentalidade como uma banda secular, que é para fazer show e uma das coisas que eu falo, não, tudo bem. Inclusive eu aprendi na minha banda isso. Entra e divirta-se. É uma evangelização, é, mas quando eu me divirto, quando eu faço aquilo por diversão também, aquilo se torna mais leve, aquilo se torna mais. Não que para mim é uma alegria evangelizar, mas se tornar mais leve, que eu falo, é que eu sinta verdadeiramente esse show. Né? Que eu sinta o, o clima do show. Não é? E assim eu trabalho em. Que a minha. Porque eu me divertindo, a minha alegria vai também contagiar as pessoas. Mas a minha alegria não se quer dizer que eu queira me projetar como ser humano. Eu estou levando primeiramente a graça de Deus. Estou me divertindo, porque isso daí é uma coisa pessoal minha, que eu aprendi, inclusive dentro da minha banda, onde um dos meus falaram, simplesmente divirtam-se. E eu, assim, eu falei, puxa, é isso mesmo. Não é? É um momento onde eu faço aquilo que eu gosto, que é tocar. Faço muito mais ainda, porque é tocar e evangelizar. São as duas coisas que eu mais gosto. Então, por que não me divertir com isso? Ser uma coisa divertida, ser uma coisa boa. Mas ao mesmo tempo, eu sei que ao mesmo tempo que eu estou me divertindo, eu estou ali como servo de Deus. Como um pregador, como um músico, como uma pessoa que, acima de tudo, a primeira coisa que eu preciso entender, eu preciso levar a palavra de Deus. Eu preciso transmitir aquilo que verdadeiramente eu estou ali para fazer. Porque senão. Porque eu tirando o sentido da evangelização, é uma banda como qualquer outra. Mas não é uma banda como qualquer outra. Ela tem um objetivo muito forte de levar a palavra de Deus, de evangelizar e levar o, a graça de Deus aos corações que ali estão assistindo. Então, é algo diferenciado. É um ministério de música, não é apenas uma música. Onde nós estamos fazendo a graça de Deus acontecer
levando música aos corações, mas não só música. Essa música precisa ser carregada de uma espiritualidade. A minha banda, por exemplo, quando eu falo agora de música missionária, é uma banda de música autoral. Então a gente trabalha em cima do nosso trabalho. O nosso trabalho não tem músicas ministeriais, são músicas de louvor, são músicas, né, a gente não tem, por causa que a gente definiu um estilo musical, que é o reggae e o ska. Então dentro desse estilo, a gente leva através do louvor. Mas isso não quer dizer que eu possa parar uns momentos e falar alguma coisa ao público. Isso é extremamente importante. Mas dentro do meu estilo, Deus vai nos usar. E vai fazer com que as pessoas cheguem ao coração de Deus. Não é só tocar. Tocar é muito vago. É preciso que algo mais seja feito. Isso, meus irmãos, isso a gente trabalha bastante. Tem outros testemunhos que eu podia falar de músicas dos perrengues, que são coisas mais engraçadas. Quem sabe um dia eu venha contar as histórias, né? Seria o momento do testemunho que já passou, que já não temos mais aqui, e o momento da música. Mas não tem, vai ser mais pra gente rir mesmo, se algum dia eu colocar isso. Porque não tem muita questão de espiritualidade, assim. A não ser que eu comece a meditar um pouco e ver, assim, o que a gente pode ter tirado de bom nessas coisas, né? Porque sempre tem. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Obrigado por assistir o vídeo. Eu peço novamente, curta, comenta, compartilha. Siga o canal para que a gente possa evangelizar cada vez mais. Para que a gente possa levar outros ministros de músicas ou pessoas que estão começando dentro da música, não é? E precisam ouvir a palavra de Deus. E precisam ser evangelizadas para saírem de músicos, porque existe o tocador, aquele que engana, existe o músico, aquele que toca, e existe o ministro de música, é aquele que toca e ministra a música, espiritualmente falando. Amém? Que Deus abençoe e guarde. Tchau, tchau.